Rosa Tenório, presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas, é a nossa entrevistada a partir de agora aqui em Conjuntura. Presidente, obrigado pela presença. Eu gostaria de saber logo, quer dizer, não só para matar a minha curiosidade, mas do telespectador, quais são as atribuições específicas do CREA? Obrigada, bom dia, Flávio. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado. Sempre quis ser entrevistado por você, minha primeira oportunidade. Mas, na verdade, só uma correção. A arquitetura saiu do nosso conselho em 2010 e criou um conselho independente, né, que chama CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e hoje nós somos o Conselho de Engenharia e Agronomia, né? E além das engenharias, a agronomia integra esse conceito, só antes de te responder, a gente tem também as geociências, Flávio, que são geografia, geologia e meteorologia, e temos também ainda um grupo que é o técnico de segurança do trabalho e os tecnólogos, em toda a sua amplidão. Então, estas são as modalidades profissionais que estão inseridas no nosso conselho. Nós temos o Conselho Federal, que é o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e temos 27 regionais, 26 estados, mais o Distrito Federal, que são os CREAs, Conselhos Regionais, né, um em cada estado. E a principal missão dos conselhos no Brasil, na verdade, isso é constitucional, é a defesa da sociedade. Por que a defesa da sociedade? Porque seja o Conselho de Engenharia e Agronomia, seja o Conselho Regional de Medicina, seja o de Arquitetura, o de Administração, ele está protegendo a sociedade quando ele fiscaliza a atividade profissional, garantindo que a sociedade não seja enganada por um falso engenheiro, por um falso geólogo, por um falso médico e assim por diante, envolvendo todos os conselhos de classe do Brasil. Então, a missão maior é defesa da sociedade. Por quê? Porque eu fiscalizo a atividade profissional de todas essas modalidades que são do nosso conselho, para garantir à sociedade até uma questão de saúde pública. Existe até um PL, um projeto de lei na Câmara, no Congresso Federal, que enquadra isso como uma defesa, saúde pública, porque você está se garantindo que você vai ter um profissional devidamente habilitado nos conselhos de classe, e ele garante que você, teoricamente, você tem capacidade técnica e expertise para exercer aquela atividade. Um empresário que pretende construir uma obra, construir um prédio, por exemplo, ele, em que momento ele precisa submeter esse projeto ao CREA? Pois para você fazer uma casa, vamos lá, né, um andar unifamiliar, né, uma coisa simples, isso. Você precisa ter os projetos, né, o projeto arquitetônico, que dependendo do tamanho até um engenheiro pode fazer, o projeto hidráulico, né, que é água e esgoto, o projeto estrutural. Então, você, dependendo do tamanho, até o projeto contra incêndio, pânico incêndio, para grandes empreendimentos, acima de uma área determinada, tantos metros quadrados. Então, para cada um desses projetos, você precisa se resguardar de um profissional habilitado, né? Seja um engenheiro civil, seja um engenheiro técnico de segurança do trabalho, seja um engenheiro mecânico, depende da atividade. Então, é obrigação do empreendedor ou da pessoa que vai construir, seja construção, seja uma empresa, seja qualquer atividade que necessite de um profissional habilitado, ele precisa ter em mão o atestado de responsabilidade, a anotação de responsabilidade técnica, me perdoe, ART, tá? Que é cada profissional habilitado, que já está cadastrado no CREA, vai lá e emite, hoje, inclusive, é todo eletrônico. E a obra pública também é submetida? Também precisa. O RT é obrigatório para qualquer tipo de serviço que envolva aquelas profissões. No caso da engenharia e agronomia, a parte de engenharia, de agronomia, geologia, geografia, enfim. Então, cada conselho tem as suas especificidades. E aí, no nosso caso, chama anotação de responsabilidade técnica, ART, do profissional que está executando aquele serviço ou que está te entregando um projeto. No CAL, por exemplo, de arquitetura, você tem um RRT. Então, cada um tem sua especificidade, mas é obrigatório qualquer obra ou qualquer execução de serviço inerente ao profissional habilitado no nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ter a anotação de responsabilidade técnica, o nosso ART. Aqui em Maceió, principalmente, eu digo Maceió porque eu vivo aqui, quer dizer, nasci e vivo aqui, há muito tempo que estou por aqui, e a gente observa que muitos prédios, praticamente nenhum prédio, né, é construído com acesso para a pessoa que tem dificuldade de locomoção. O que é que o CREA tem a ver com isso, se é que tem a ver?
Temos também. Na verdade, isso é uma responsabilidade na avaliação do projeto, né? E os alvarás e habites são emitidos pelas prefeituras do Brasil, né? Essa competência de legislação sobre o uso do solo são dos municípios brasileiros, constitucionalmente falando. Doutor Flávio. Mas o CREA tem, sim, também um poder de fiscalização. Na verdade, a nossa maior atividade, digamos assim, a nossa atividade fim é a fiscalização da atividade profissional. Então, essa questão da acessibilidade é uma legislação relativamente recente no Brasil e os prédios mais antigos, aos poucos, vão ter que fazer essas adaptações. Os novos, a prefeitura já exige, seja elevadores para portadores de necessidade especial, seja rampas, né? Então, já existe inserido dentro, digo isso até por experiência própria recente, enquanto secretário de Desenvolvimento Territorial, nos projetos, obrigatoriamente, você já tem que enquadrar as normas e legislações específicas de acessibilidade. Nos novos, já é visto isso, nos antigos, há necessidade de readequação. E é uma fiscalização que tem que ser mantida tanto pela Prefeitura e também nos cabe enquanto CREA. Bom, o CREA de Alagoas dispõe de uma estrutura suficiente para fazer essa fiscalização em todo o estado? Pois é, nós somos 102 municípios, né? E a ideia, um dos grandes desafios da gente é exatamente a fiscalização, que é a minha função prioritária, né? A minha ação fim é exatamente a fiscalização da atividade profissional. E aí nós temos hoje 8 fiscais no nosso, todos fiscais concursados, para atender 102 municípios. O que é que a gente tem buscado para ampliar essa fiscalização? Hoje você tem tecnologia, você tem um banco de dados riquíssimo no próprio CREA, todas as RTs emitidas estão no meu banco de dados, né? Todos os engenheiros habilitados, nós temos um cadastro de mais de 8 mil profissionais. Estão comigo também. Então, assim, estamos buscando, além de inteligência artificial, de uso de BI, que na verdade, esse cruzamento de informações, convênios com os municípios, é uma etapa que a gente estamos esperando vencer esse processo. No início, estamos a menos de um mês à frente do Conselho. Pandemia, vacinação, agora o carnaval vai ter, mas tem um feriado, né? Não vai ter carnaval, mas tem um feriado. Então, estamos esperando, as nomeações estão acontecendo aos poucos, os municípios, os prefeitos estão ainda formando as suas equipes. Então, estamos aguardando esse momento inicial para que, final de fevereiro, começo de março, a gente vá fazer uma visita à Associação dos Municípios, à AMA. Vamos tentar uma agenda pela importância com o prefeito da capital, João Henrique Caldas, com o governador do estado, para que a gente possa, amanhã, já te antecipa, amanhã, 11h30, a gente está no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com o presidente Otávio Lessa, assinando a renovação de um termo de cooperação técnica, firmada há 2 anos com o então presidente Fernando Dacal, de uma parceria para fiscalização, tá certo? A exigência de RT, fiscalizações conjuntas, então estamos reforçando esse compromisso. Temos um pedido da CGU para também fazer um termo de cooperação para que a gente possa trabalhar banco de dados e informações. Como eu te falei, convênios com os municípios. Então, a ideia é que a gente amplie a fiscalização, que já que a gente não tem olhos para estar no 102, a gente consiga com os municípios, entidades como Tribunal de Contas, CGU, consiga ampliar, e a própria inteligência artificial, a própria tecnologia, a gente consiga ampliar essa fiscalização, dando essa maior segurança à sociedade, né? Então, esse é um dos nossos focos principais, que é ampliação da fiscalização para resguardar a sociedade do bom profissional. O que a gente tem que atacar é o leigo, é aquele profissional não habilitado que se faz passar por tal, colocando em risco, inclusive, quando a gente fala saúde pública, pode cair, pode afundar, enfim. Então, é contra os maus profissionais que a gente atua. Bom, ultimamente vocês fizeram, nos últimos dias, inspeções em shopping de Maceió e em shopping de Arapiraca. Isso. O que é que interessa, do ponto de vista do CREA, essas inspeções em shopping, por exemplo? Perfeito. Iniciamos, a ideia é que a gente tenha sempre atividades corriqueiras de impacto, né? A gente tem o dia a dia, temos denúncias, a gente tem um canal de ouvidoria, a gente tem e-mail, a gente tem telefones, disponível para a população, para denúncia. Então, a gente tem um dia a dia de fiscalização rotineiro, atendendo essas denúncias, e temos o plano de fiscalização anual, que são nos demandados pelas câmaras. O nosso conselho internamente é dividido em... Nós somos um conselho, como o próprio nome diz, e nós temos os conselheiros, né? Nosso papel é um papel institucional político, mas, na verdade, a gente trabalha com 30 conselheiros, advindo de entidades de classe, e que, uma vez por mês, regularmente, se reúne, excepcionalmente, a qualquer tempo.
E essas demandas saem dessas câmaras especializadas, câmara especializada de mecânica, de civil, de agronomia, de elétrica. E aí os conselheiros dessas câmaras demandam a nossa fiscalização para atuar em determinados tipos de serviço. Iniciamos no shopping por vários motivos. Primeiro, a gente está no meio, vivemos um momento de exceção importante no mundo, no país, e nós, com a gente não é diferente. E o shopping center hoje não deixa de ser, com abertura gradual, hoje não deixa de ser um momento de lazer, um momento de você arejar, um momento, enfim, né? E um momento até de sobrevida, né, para aqueles comerciantes. Então, você tem as pessoas que trabalham no shopping e as pessoas que utilizam do shopping. E não deixa de ser um ambiente fechado, né? E aí você tem o ar-condicionado. E aí você precisa do que chama de PMOC, é um plano de manutenção, operação e controle desses ambientes climatizados. Além disso, você tem estação de tratamento de água, porque você tem água ali girando o tempo inteiro. Você tem corrimões de escada rolantes que precisam ter higienizadas o tempo inteiro. Você tem, e aí, saindo um pouco, isso diretamente com a pandemia, você tem os elevadores, né? Então, são serviços que precisam ter um profissional habilitado para tal. Independente disso, você tem ainda a questão de incêndio e pânico, né? Você tem que saber se estão todos dentro do prazo. Você tem ainda tubulação de gás. Então, você tem vários serviços dentro desses grandes empreendimentos. A gente também visitou o grande empreendimento varejista, lá em Arapiraca, que também tem estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, climatizado. Então, para cada um desses serviços, precisa de um engenheiro especialista. Então, é importante a gente saber se há o acompanhamento, se há os devidos monitoramentos, para que a gente entre de novo na nossa principal missão, que é a defesa da sociedade. O que é que vocês pretendem com a criação do Fórum das Engenharias, numa parceria com as universidades? Pois é, essa foi uma grande ideia de uma reunião. A minha primeira reunião com as instituições de ensino superior foi com a UFAL, magnífico professor, reitor José Aldo Tonholo. E de lá, nós temos mais de 22 cursos só na Universidade Federal, que são de modalidades do nosso conselho. E de lá saiu a necessidade dessa integração. Já tivemos com o reitor da Universidade, do IFAL, do Instituto Federal de Alagoas também, professor reitor Carlos Guedes, e a ideia é que a gente possa, a partir da próxima semana, ou logo depois do Carnaval, fazer contatos também com as instituições de ensino superior privadas. A gente tem vários campos aqui também. Essa aproximação é porque eu tenho uma gama de egressos de estudantes que vão para o mercado de trabalho, que vão sair dessas IES, dessas instituições de ensino superior, e vão para o mercado de trabalho obrigatoriamente, passam pelo nosso conselho com o cadastramento e o devido registro e carteirinha de profissional. Então, a ideia é que a gente integre mais, explique mais o que é o conselho, desde a entrada até a saída, a gente esteja mais junto desses estudantes. A gente está passando agora, o Ministério da Educação do Brasil, passando por mudanças na estrutura dos cursos, principalmente das engenharias e geociências, que é geologia, meteorologia e geografia. Então, a ideia saiu exatamente daí, esse momento de mudança no MEC, de mudança da grade curricular de muitos cursos, a gente poder estar junto, essas entidades todas, e a gente construir o Fórum das Engenharias e Geociências, para que a gente possa... Nós temos um poder catalisador enorme, né, dentro das universidades. Você tem capilaridade, principalmente IFAL e UFAL, com campos em várias cidades do interior do estado. Massa pensante, né? Então, a ideia é que a gente junte todos esses entes, é um grande esforço. Na verdade, saí muito feliz da reunião, tanto com o reitor Tonholo como o reitor Carlos Guedes, dessa possibilidade da gente união. Então, a pauta nossa foi muito bem recebida por eles, a gente fazer um cadastro, uma agenda anual de cursos, onde você possa ter um curso do SESMAC, da UMJ, do IFAL, e a gente se integrar mais, repito, essa ideia de a universidade pensar, das instituições de ensino, pensarem além dos muros, também é uma coisa muito bem recebida, né? Porque o mercado de trabalho está aí. Então, os reitores com quem a gente conversou, e os professores também estão com essa ideia. Então, eu saí muito animada, tá certo? E esse fórum, a ideia é que a gente junte isso daí e produza, obviamente, coisas boas para o Estado de Alagoas, desenvolvimento para o Estado de Alagoas. Ok, muito obrigado a Rosa Tenório, presidente do CREA de Alagoas, pela sua presença, sua participação nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.